Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quinta-feira, 12 de dezembro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá você encontra links para rever as entrevistas e fica por dentro de todas as notícias que acontecem na nossa cidade. Confira agora quais são as principais manchetes nos jornais de Piracicaba. A Tribuna Piracicabana. Audiência discute construção de porto no distrito de Ártemis. Aproveitamento múltiplo da barragem de Santa Maria da Serra, no trecho de 45 quilômetros em Piracicaba, será debatido hoje à tarde na FUMEP. Secretário de Governo, José Antônio de Godoy, fala da criação da vila para pescadores do local. Jornal de Piracicaba. Barragem ameaça bairro de Tanquã, o Pantanal Paulista. Aves como tuiuiu, ameaçada de extinção, cabeça seca e outras espécies migratórias devem desaparecer. O Conselho Estadual do Meio Ambiente e o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo apresentam hoje em audiência pública, que acontece a partir das 17 horas na FUMEP, os impactos que a construção da barragem de Santa Maria da Serra vai causar em Piracicaba. Entre as principais preocupações está o alagamento do bairro Tanquã, conhecido como Pantanal Paulista pela sua diversidade. Piracicaba perde selo verde-azul. Piracicaba não foi contemplada com o selo municipal verde-azul neste ano. No ranking divulgado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a cidade teve queda na nota, o que ocasionou a perda da certificação. O programa, criado em 2007, avalia ações relacionadas ao meio ambiente desenvolvidas pelos municípios. Gazeta de Piracicaba, em clima de Natal. Pela primeira vez, restaurantes se uniram e enfeitaram o espaço em alusão à data. Rua do Porto atrai diversos turistas e visitantes que vão atrás de um bom peixe. E no fim de ano, as expectativas são grandes. Para melhor atender este público, os restaurantes do local se uniram pela primeira vez e aderiram ao clima natalino. As luzes e os enfeites alusivos à data tomaram conta de toda a orla. Casa de Noel, show tradicional. Projeto que existe há 14 anos em Piracicaba, promoverá 2 shows no sábado, dia 14. Sábado, dia 14, é dia de rodada dupla. O tradicional Papai Noel, que há 14 anos traz momentos de alegria e fantasia aos piracicabanos, fará 2 shows na cidade, um no Engenho Central e outro sob as águas do rio Piracicaba, dentro de um barco. Veja como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Quinta-feira de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde. A temperatura máxima chega aos 29 e a mínima aos 20 graus. E após o intervalo, eu converso com a fisioterapeuta Cláudia Cordeiro e a pauta é a postura. Vamos falar sobre a importância em manter uma saúde através da postura. É já após o intervalo, fique com a gente. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de pessoas que tem um sistema público de saúde para todos, o SUS. O SUS é SAMU, é UPA 24 horas, é farmácia popular, é o Zé Gotinha, mas ainda há muito a ser feito. Por isso está em constante evolução, oferecendo novos serviços, como o de combate ao câncer de colo de útero e de mama, a rede Cegonha e o Saúde Não Tem Preço. O governo federal cuida do SUS, mantendo o que é bom e melhorando o que precisa ser melhorado. O SUS é seu direito, é nosso dever. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje comigo no estúdio a fisioterapeuta Cláudia Cordeiro e na nossa pauta nós vamos falar sobre os benefícios em se manter uma boa postura. Não é isso, Cláudia? Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada. Cláudia, bom, postura, a gente pensa que é só sentar retinho que eu estou praticando boa postura ou não? Tem muito mais que envolve isso? Tem muito mais envolvido na boa postura. A gente não pode nem começar a falar de postura sem entender um pouquinho a coluna vertebral, né? Exatamente. Que é o nosso eixo que mantém o corpo em função e em alinhado, né? E assim, além de manter o corpo alinhado, dentro da coluna passam os nervos, as terminações nervosas, assim, que é responsável por todo o sistema de mandar comandos ao cérebro. Então, assim, às vezes a pessoa sente uma dor, uma vértebra que pince algum nervo, que comprima algum nervo, a pessoa pode ter dores, pode ter em outras partes do corpo e não é especificamente relacionado ao órgão que ela está sentindo dor de estômago, alguma outra coisa, é relacionado a uma postura. Isso justifica então porque muitas vezes as pessoas sentem algum problema em algum órgão, alguma sensação, faz alguns exames e não dá nenhum resultado, né? Exatamente. Assim, um resultado negativo de algum problema. Isso, o que acontece? Às vezes a gente chama de reflexo, né? A coluna pinça alguns nervos que inervam aquele órgão específico, aquela parte do corpo. Que exemplos você daria pra gente? A gente pode dar um exemplo do pensamento da coluna lombar, que aí a pessoa pode sentir dificuldade na digestão, dificuldade na hora de ir fazer suas necessidades fisiológicas, né, ir ao banheiro, e pode também ter a compressão do nervo ciático que ela vai sentir na perna. Parentesia, que é a dormência nos pés, nos dedos dos pés, né? Quando a compressão é mais alta, né, que a gente fala ou torácica ou cervical, ela vai sentir dormência ou compressão ou dor nos membros superiores, que são braços, pernas, tem muita dormência em mão, né, inchaço, edema, por conta de comprimir a coluna. Então, assim, aí a importância de estar sempre adotando uma postura correta, ficando corretamente, protegendo a sua coluna. Né? A gente pode dizer que a coluna é um alicerce. Exatamente. Ela mantém os órgãos, se você fortalecer, ela tem a caixa, tem as vértebras, e ela mantém os órgãos posicionados no local certo. E como a gente faz para fortalecer essa coluna? Então, aí a gente fala, né? A gente sempre ouve falar disso, desde pequena, coluna reta. Isso não é... Por que muita gente não consegue? Tem pessoas que, principalmente crianças, às vezes reclamam, mas eu não consigo ficar assim. Por quê? A criança ela não consegue manter uma postura correta porque ela não tem toda a musculatura desenvolvida. Então, assim, a única forma de você proteger a sua coluna é fortalecendo a musculatura que envolve a coluna, né? Que são os músculos profundos, na realidade. Não são... Muita gente vai para academia, faz musculação, faz abdominal, faz exercício.
mas não se preocupa com os músculos profundos do abdômen, né? A musculação convencional não seria... A musculação convencional, desde que a pessoa consiga isolar a musculatura profunda, se ela tiver consciência corporal, se ela conseguir isolar a musculatura profunda, ela consegue proteger a coluna. Mas se não for muito bem orientada, ela pode prejudicar a coluna. Mas quando a gente fala em musculatura profunda, o que isso quer dizer? Isso quer dizer são os músculos transversos do abdômen, que não é o... Geralmente trabalha em musculatura, o profissional de educação física, ele trabalha músculo reto abdominal, né? Os músculos que mais superficiais. Esse transverso do abdômen e paravertebrais e os músculos do assoalho pélvico são chamados dos músculos do core, né, em Pilates. Esses músculos são que dão suporte para a coluna. E é esses que a gente tem que aprender a identificá-los. Primeiro você tem que descobrir onde eles estão, né? Para você conseguir contraí-los, né? E é fácil identificá-los? Não é fácil identificá-los, assim. Não, tem que ser com orientação. Orientação. E assim, se você procurar um profissional, tem algumas técnicas muito até fáceis, né? Digamos assim. Você, umbigo você deitado, umbigo para baixo, né? Sempre murchando o abdômen. Trazendo para dentro. Isso, trazendo para dentro o umbigo. Manter sempre os exercícios do períneo, né? Que é fortalecimento do períneo, contração do períneo, isso. Então, a língua tem uma influência nisso, né? A língua tem. A língua é um músculo muito forte. Tem gente que acha que é besteira isso, mas a gente fala que tem que fortalecer o músculo de baixo para cima, né? São músculos do períneo, do abdômen e junto tórax e língua, que é a contração mesmo, né? A contração Manter isso por 30 segundos e relaxar. Tem que ser feito com acompanhamento, por quê? Para você saber isolar os músculos, né? Porque senão a pessoa deixa de respirar enquanto está contraindo. Acontece muito isso. A pessoa acha que contração muscular é prender respiração. Não tem nada a ver. Você tem que manter a sua respiração e continuar contraindo. Esse é a grande chave, né? Assim, você ter a consciência, você ter o controle do seu corpo para você conseguir contrair o músculo e respirar. Tem gente que não consegue fazer a mesma coisa e prende a respiração. No seu entendimento pela sua vida profissional, você observa que as pessoas têm pouca consciência corporal? Pouca consciência corporal. No nosso sistema, o que a gente vê muito é o tratamento medicamentoso, né? Não faz prevenção, não tem preocupação com a prevenção. E aí ela não identifica mesmo, né? Na clínica a gente vê muito, a gente fala, vamos contrair tal músculo, a pessoa não consegue nem, não sabe nem onde está. E às vezes a gente na palpação eu coloco a mão, contrai esse. A pessoa não consegue isolar, a gente fala isso, né? Isolar a musculatura para contrair. Então você tem que ensinar algumas técnicas que são diárias, né? A maioria dos exercícios que a gente passa é técnica diária, que dá para fazer em pé, em qualquer lugar. Mas a dificuldade é essa. Eles não sabem como identificar o músculo, como saber isso. Bom, a gente também percebe que esse é um problema que a gente observa caminhando às vezes na rua, a postura das pessoas. Isso é fácil de identificar qual tipo de problema, quais que são os tipos de problema que uma postura pode trazer. E agora não falando mais dos órgãos, mas assim falando mesmo sobre a própria coluna. A própria coluna. Então assim, é fácil identificar. Você caminha na rua e você já vê a pessoa assim, quando tem algum desvio. A maioria tem algum desvio. A maioria tem. Ou é hiperlordose, ou escoliose, assim, você identifica muito. E assim, são fases, né? Fases da vida, que cada época da vida é um jeito de tratar, digamos assim, né? Você vê em adolescentes, é um tipo de desvio, em adultos já é outro tipo de desvio, em idosos outro tipo de desvio. Mas assim, a postura tem que ser treino, né? Tem que ser educação, desde pequenininho, né? Eu costumo dizer que é desde que nasce, o bebezinho a mãe já tem que saber como carrega, como posiciona no bercinho, no carrinho, para não ter problemas. O que a gente vê também, como a gente tem aqui falado, as crianças com as mochilas. Exatamente. Mochila e postura de crianças e adolescentes até dentro de casa, durante um jogo ali de videogame, ou mesmo no computador. Como fazer para observar melhor isso e corrigir? É possível? Se compensar? Existe uma maneira de compensar ou não pode fazer isso? Não, pode. Eu acho assim que a mãe tem... Primeira coisa é orientação. A mãe procura a orientação certa, né? Aí é o primeiro caminho. Aí assim, a mãe sabendo que a criança tá
identificou que está sentando mal, que está, assim, alivia o peso da mochila. Até os carrinhos, hoje em dia, eles são prejudiciais também, porque a criança que é destra, que pega com a mão direita, ela vai virar para a mão direita, né? Então, assim, uma coisa não compensa a outra, né? Assim, aí tira a mochilinha da costa. Ainda, o ideal é a mochila na costa de 2 apoios. A de rodinha, então... A de rodinha, se não tiver regulado para a altura da criança... A gente vê muito mesmo, aí crianças... não adianta, a criança vai... Né? E assim, e não vai ter essa troca de saber usar uma hora o esquerdo e uma hora o direito. Então, ela vai ter um desvio de coluna. E essa fase, assim, a criança nasce, o bebê nasce, ele só tem 2... Ele não tem a coluna com todas as voltas certas. Tá. Então, assim, a mãe já tem que começar a prestar atenção nisso. Que se a gente for olhar, quantas curvas tem que ter? Tem que ter 3. 3 curvas. 3. O bebê só tem 2, porque ele foi formado assim. Tá. Então, ele é um Czinho, né? Assim, Czinho. Isso. Ele então, não vai tem qual? Porque tem a cervical. Essa definida, a cervical definida, ele não vai ter. Ele não tem essa do pescoço. E a lombar também não. Tá. Ele não tem bem definido. Então, o que acontece? A gente vê bebê recém-nascido que a mãe não apoia o pescocinho, né? Que o pescocinho fica soltinho. A gente vê muito isso. E em carrinho, né? Agora no calor, as mães colocam o bebezinho recém-nascido sentado. Né? Aí assim fica aquele pelotinho de criança, né? Amassa a criancinha. Assim, ele não tem suporte muscular para aquela coluninha ficar reta e nem desenvolver as curvaturas que vão ter que se desenvolver completamente. Né? Assim, isso é bebê. Idade escolar, pré-escolar, é as mochilas. Né? Que é um grande problema. Assim, eu acho também que é muito material. A gente desenvolve. Brasil. Guardar, né? Guardar na escola. E a criança só a criança, né? Podia ter uns armários, é bem interessante isso. Calçados, né? Porque a gente vê criança cada vez mais jovem usando salto, né? Especialmente as meninas. As meninas na fase da assim, pré-adolescência. Eu vejo as meninas de 10 anos hoje usando plataforma, meia pata, né? Até as pequenininhas. Até as pequenininhas, né? Não, tem modelo, sapatinhos com os modelos muito altos. A gente fala assim, totalmente anti-anatômico. A mãe tem que cuidar, tem opções boas também e bonito, né? Sim. E na adolescência, isso é na pré-adolescência, já falei da mochila. Na adolescência, as meninas que desenvolvem muitos seios, elas tendem a trazer o ombro para frente para disfarçar. Os meninos que têm um estirão muito rápido, que crescem muito também, tendem a ter problema. Aí é a hora do quê? De levar para o ortopedista, rápido. Antes que aquilo fique calcificado, que a gente chama, né? Porque depois que instalou-se o problema, né, que aquela criança já saiu da puberdade, não volta mais. A coluna não vai ser. Você trata assim, com exercício, estabilização segmentar, outras coisas, né? Mas assim, depois que está instalado, a melhor fase é na adolescência. Final de puberdade, quando está na puberdade plena, assim, o adolescente, que daí são os coletes, né? É ruim de usar, é horrível, os meninos têm vergonha, sofrem bullying, mas tem que usar. Tem que usar. Isso. E entre os adultos e os idosos, existe uma maneira de se resolver? Quais que são os principais problemas? Assim, os principais problemas em adultos, a gente vai separar aqui homens e mulheres numa primeira, né? Porque assim, os homens a gente fala que a gente vê às vezes homens magros, né? E que tem aquela barriguinha que fala que é barriga de chope, mas não é barriga de postura, chope. né? É a postura e flacidez no músculo profundo. Porque assim, como a gente falou no começo, a coluna e os músculos que envolvem elas, ele é para manter os órgãos no lugar, né? Para manter o estômago no lugar, os intestinos no lugar. Por isso que a musculatura envolve. Aí o que acontece? Esses homens, por não fortalecer os músculos profundos do abdômen, né? Não ter esse trabalho de fortalecimento, a barriga fica proeminente. Às vezes é magro, mas tem aquela barriga proeminente. Aí fala barriga de chope, não é barriga de chope, é flacidez de músculo profundo, flacidez abdominal. Por isso que a gente às vezes vê, quanto mais velhos os homens vão ficando, mais a gente observa que existe isso, né? A mulher adulta, na gestação, o músculo estica muito, chega até as últimas vértebras, as últimas costelas, elas se distendem para abrigar o bebê, isso. E depois, quando o neném nasce, ela já tem que voltar a fazer esse fortalecimento. E é interessante assim, tem muita gente que espera a liberação do médico para voltar para a academia. O exercício de estabilização segmentar, que é o que a gente usa para fortalecer músculo profundo, ele não precisa, porque assim, você vai fortalecer com contração. Então assim, não, ele precisa da liberação do médico, mas ele não precisa
até aquela fase toda dos 40 dias, ela pode começar a treinar sozinha, porque é contração consciente. Você não vai ter que fazer movimento, né? Durante a gravidez, não. Não, durante a gravidez não pode. Durante a gravidez. Mesmo esse trabalho de fortalecimento que a gente falou aqui, de fazer em casa, de contração, só melhor não fazer. Não, porque assim, tá liberando muito cortisona, que é o hormônio, para deixar justamente mais molinho a intenção do corpo é deixar mais flácido. Um parto. Exatamente, para ter um parto normal, para ter um mais parto natural. Exatamente. Também. Na idade já, terceira idade que a gente chama os idosos, a gente tem muito problema com os senhorzinhos, né? Que eles andam curvados mesmo, né? Assim, a posturinha deles, as vértebras vão se achatando, vão se ficando, os intervalos entre um e outro vão ficando menores. Então, assim, tem desgaste natural, tudo, mas tem como prevenir, né? Tudo através do exercício. Tem como prevenir. E as senhorinhas, elas tendem a parar de usar lingerie, principalmente a parte de cima, que é o sutiã. A gente vê muita senhorinha que elas já acham que não precisa mais, né? Já. E o sutiã, ele tem que ser muito bem escolhido, porque ele dá suporte para a coluna, né? Tem gente que acha que é besteira, mas não é. Né? Então, assim, tem que usar desde que começa a aparecer os seios na adolescente e tem que continuar usando por toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Olha, de tudo que você falou, eu vi que as mulheres são as que merecem mais atenção, porque desde muito pequena a gente tem essa questão do salto, depois tem os seios, e tem várias outras situações. O outro problema também é das meninas que querem... o brasileiro já tem hiperlordose, que é a curvatura do quadril mais acentuada, né? Porque já é genético isso, né? Por causa da mistura racial. Mas assim, as meninas às vezes querem andar com o bumbum mais empinadinho, entendeu? Então assim, na adolescência isso é muito ruim, elas têm muita cólica, porque você faz o desvio do assoalho pélvico aqui, então assim, ela vai... Isso. Quanto mais você quiser empinar o bumbum, assim, digamos, mais ela vai sentir muita cólica por isso. Parece que não tem nada a ver, mas você vai comprimir vértebra, comprimir nervos e você vai ter cólicas. A criança, né, a adolescente vai sentir cólicas. Bom, de tudo que a gente está falando aqui, já ficou parcialmente claro de que boa postura não é apenas sentar com a coluna ereta. Existem outras situações que precisam ser observadas para se manter uma boa postura. A pisada, por exemplo, não é? A pisada torta pode influenciar no corpo também. Torta, na realidade, o que acontece? A sua má postura influencia a pisada torta. Tudo começa na coluna? Tudo começa na coluna. E é a coluna que faz o braço ficar torto, o ombro ficar torto. Exatamente. Você colocando no eixo, a gente fala assim, né? Você colocando, alinhando a sua coluna, fazendo o alinhamento correto, você vai ter os problemas ortopédicos, que são o pé plano, que a gente fala, antes falava pé chato, mas é o pé plano. Vários problemas já vão se resolvendo, só alinhando a coluna vertebral. E fora a questão do fortalecimento da musculatura interna, que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco, dos benefícios que isso traz, inclusive para combater o problema da incontinência urinária, que a gente falava aqui antes de entrar no ar. Então, é já após o intervalo, Cláudia, tudo bem? Bem. Então, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no minuto. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje a pauta é postura, e para isso estou conversando com a fisioterapeuta Cláudia Cordeiro. Cláudia, antes do intervalo a gente comentou aí que ia falar sobre essa questão do trabalho que você desenvolve, na verdade, de estabilização segmentar. Isso. O nome é difícil falar, mas é fácil de fazer. Como é que é? É fácil, bem orientado, é fácil. Na clínica a gente atende bastante. O que consiste isso? Consiste em fortalecer os músculos. É exatamente isso. Para proteger a coluna, é exatamente isso. Então, assim, o cliente ele apresenta, a gente faz uma avaliação, a gente tem os instrumentos para avaliar, né? Ombro, medir todos os parâmetros, faz uma anamnese, que é a entrevista, e daí a gente já vai para a primeira, é 1 hora de terapia, né? E a gente já vai para a primeira fase, que é o quê? Ajudar o cliente, o paciente, a identificar onde ficam os músculos que ele vai ter que trabalhar. Eu falo para você que é a parte mais difícil. Identificar e manter a contração do jeito que tem que ser. Porque assim, é que nem eu te falei, às vezes a pessoa acha que contrai e para de respirar. Então assim, por isso que tem que ser muito direcionado. O terapeuta tem que ficar o tempo todo do lado do paciente. Mas não é dá possível pra mandar você fazer. perceber se ele está fazendo certo? Dá pra perceber. Porque a gente fala, musculatura interna, não dá pra ver. Não, dá pra perceber, porque tem alguns lugares que eu palpo, que a gente coloca a mão e é bem ali. Se não tiver, eu consigo sentir a contração. Isso. Exatamente. Daí assim, geralmente a gente começa bem leve, que é manter contraído por 10 segundos, liberar, manter contraído. E eu mantenho a minha mão no local do músculo que eu quero que ele contraia o tempo todo. Eu sinto na mão se ele soltou. Então assim, a gente sente na ponta dos dedos, na palpação, se está contraído assim, ou não. Quanto tempo a pessoa pode levar para começar a sentir esses benefícios de trabalhar a musculatura interna? Ela entra de um jeito na clínica, sentindo no mesmo dia? No mesmo dia. Depois de 1 hora, ela vai sair já sentindo alívio. Se sentindo diferente. Se tiver com dor lombar, se tiver no processo inflamatório, primeiro a gente trata o processo inflamatório, né? Se for uma hérnia de disco, alguma coisa assim. Mas alívio na pressão, alívio no formigamento das pernas, assim, é já na primeira sessão. Mas ela vai aprender a ter uma nova postura, não é isso? Exatamente, porque assim, ela pode fazer 10 sessões de estabilização segmentar na clínica orientada por mim. 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. Só que os exercícios têm que ser feitos todos os dias. Tem que virar para o resto da vida. Tem que virar hábito. Inclusive, um que a gente faz, que é a contração do transverso do abdômen, ela tem que acordar e contrair o transverso do abdômen. Só soltar ele na hora que for dormir. A gente brinca que assim, a contração do transverso do abdômen tem que ser constante. Né? É um trabalho de conscientização mesmo, exatamente. E assim, vigilância. Vigilância, assim. Tem que vigiar, e tem que contrair. Exatamente, e tem que virar hábito, porque assim, depois ela fala, nossa, eu fico com ele contraído e nem percebo. Falar, mas é isso que é legal. Se você soltar ele, aí você sente estranho, entendeu? Incorporar. Isso, já virar como postura. Isso que é educação e postura. Isso é a postura. Educação postural. Exatamente. E quais que são os principais benefícios, vamos dizer, que a pessoa tenha, não tenha nenhuma patologia, mas ela quer fazer uma manutenção da boa postura, reconhece a importância disso. É possível visualizar no corpo da pessoa essas mudanças? É possível. E assim, eu tenho algumas imagens, mas aqui a gente não deu para trazer, né? Mas assim,
A gente tem imagens que, assim, dá diferença facial, né, no rosto, né? Tem gente que tem o rosto um lado torto. Ombros é muito visível, assim, já da hora que a pessoa chega para a hora que a pessoa sai da sessão. Já dá pra ver. E com o tempo, assim, homens ficam com os peitos, abre o peito, abre a costa, fica aquela costa bonita, né? E fora os alívios que ele sente no dia a dia, fica com uma estética corporal, um perfil corporal mais bonito. Eu já ouvi dizer que a boa postura, inclusive, pode influenciar no aparecimento de celulite. Exatamente. É verdade isso? É verdade. Eu trabalho tanto a fisioterapia como a estética dermatofuncional na clínica, né? E tem muitas pacientes mulheres que elas acumulam mais celulite num lado do corpo do que do outro por causa da postura e gordura também. Acaba gordura localizando porque não tem a circulação. Exatamente, porque ela adota uma postura errada, então assim, a circulação não é direita e nem os estímulos nervosos, né, que passam por dentro da coluna. Tudo passa por dentro da coluna, todo estímulo nervoso. Então assim, ela acumula mais gordura corporal de um lado do que do outro, mais celulite de um lado do que do outro. Se você fizer a perimetria, que é o que a gente mede uma coxa e a outra dá diferença, uma panturrilha e a outra, que é a batata da perna, dá diferença. Tem gente que chega a ter número de calçado alterado de um pé para o outro. Um pouquinho de diferença é normal, porque a gente tem mesmo isso já é genético, mas assim, dá diferença. Tem pessoa que chega, que assim, deambula, que caminha meio que manco, claudicante também, que também dá diferença. Também muda. É por causa da postura. Tudo por causa da coluna. Poxa vida. A correção postural exatamente. Pode resolver até o problema de uma encravada, né? Porque se pisar torto pode muito, Poxa vida. Bom, mas a gente tem que trazer isso para a consciência. No dia a dia, não é só na clínica, né? No dia a dia também se deve observar quais são os movimentos que você faz. Não só para carregar uma caixa, que a gente sempre vê essa orientação, dá esse exemplo, mas para tudo, inclusive nas escolhas, né, Cláudia? Exatamente. Como é que faz para escolher um bom colchão, um bom sofá, um bom assento para a criança, para os pequenos? É assim, para os pequenos a gente fala muito da cadeira, né? A cadeira porque eles passam muito tempo jogando videogame ou no computador, muito tempo. Então assim, a cadeira ela tem que sempre obedecer à curvatura natural da coluna, sempre obedecer. Não forçar, ficar com muito reto ou muito torto, né? A criança e o adolescente ele já tem dificuldade de manter uma postura legal, né? Às vezes ele senta assim, ele se esparrama, ele não senta, né? Então assim, a mãe, a hora que for escolher, vê direitinho, mede a altura dos pés até o assento, a altura da costa, né? Não é toda criança que tem o mesmo comprimento de tórax, então assim, tem que ver, tem que ficar confortável e tem que respeitar. Lembrando sempre que assim, mesmo que a cadeira seja exatamente adequada, a criança não pode passar 6 horas sentada numa cadeira, né? Porque é o que a gente vê muito hoje, né? A criança chega da escola e já vai pro computador. Então assim, tem que fazer atividade física, tem que jogar uma bola, tem que fazer outras coisas também, porque por mais que a cadeira seja adequada, ela não é feita para você passar a vida ali. Você tá né? O alongamento durante esses períodos, de repente ela senta para estudar, ficar um longo período. Muito importante, a cada 2 horas ela ter uma pausa, né? A cada 1 hora também ter uma pausa e levantar, fazer um alongamento, alongar as pernas, alongar os braços, alongar a coluna, né? Fazer o alongamento da coluna em si, que é muito interessante. E sofá, a gente vê os sofás hoje cada vez mais macios. Gostoso, né? Assim, é confortável. No primeiro momento. Mas ele traz muitos problemas. O colchão, a hora da escolha do colchão, o colchão não pode mudar, ele tem que se adaptar ao seu corpo, mas não ser muito macio a ponto de você afundar nele. Então, assim, isso tem que ser um colchão firme. A escolha do travesseiro também. A escolha do travesseiro. Aliás, tem uns travesseiros que tá muito na moda hoje, de viscoelástico, de umas coisas assim. Então, assim, o ideal é um travesseiro que tenha a parte da cervical bem definida, tá? Porque você tem que apoiar, não é o travesseiro reto que todo mundo costuma usar, nem de pluma, nem de, né? Não seria o reto. Não é o reto. Mas então tem que ter a curvatura da cervical. Exatamente. Tem que ser esse. E o ideal porque em qualquer posição que você tiver, se você deitar de lado, né? Ele vai estar mantendo.
se você ficar deitado de barriga para cima, ele também vai estar mantendo a cervical. E assim, um dos grandes problemas de compressão da cervical é dor de cabeça, labirintite. A pessoa às vezes vai em neurologista achando que está com problema e não consegue identificar. E é a compressão dos músculos cervicais. A gente atende muito cliente na clínica assim que tem enxaqueca, que tem um monte de coisa e é tudo compressão de nervo. Bom, falando especialmente aí da coluna, quais que são os problemas mais comuns relacionados à coluna mesmo? Você falou da hernia de disco também. Isso. E aí tem... O que a gente mais vê, porque assim, geralmente são identificados só quando já não aguenta mais de dor e vai para o médico, né? Então assim, a hérnia, que o que é? É os espaços entre uma vértebra e outra, ele acaba deslocando, né? E comprime o nervo. E aí dá muita dor. E dói. É a hérnia, é o desgaste, né? Que o desgaste o que é? Quando o espaço entre uma vértebra e outra já está tão dessecado, está tão murchinho que uma vértebra começa a bater na outra. Isso são aqueles discos, é isso o nome? O disco intervertebral. Intervertebral. O consumo de água influencia também na hidratação? Muito, a hidratação, né? Muito, porque a gente fala que ele é uma polpa mesmo, né? Um disco intervertebral. E aí você tem que ingerir água também, né? Voltando nesse assunto que nós já falamos na outra entrevista. Outra vez quanto é importante até para a coluna. Até para a coluna. Poxa e todo o tecido do corpo, ele é muito hidratado, né? Nosso corpo é feito de água, né? Então, assim, tem que beber muita água. Tem que beber muita água aí também. Bom, também falando sobre o fortalecimento da musculatura, a gente comentou alguma coisa sobre os benefícios que isso pode trazer para prevenir doenças como a incontinência urinária. Isso. Como que funciona isso? E às vezes a gente pode ter aí um telespectador que tem esse problema. É possível resolver em qualquer estágio através desse trabalho? É possível, alguns estágios da incontinência urinária, que para as mulheres, geralmente depois da menopausa, fica muito claro isso, né? Elas têm o problema de incontinência urinária associado com o prolapso da bexiga, né? Que é a queda da bexiga, normalmente falando. E às vezes, que nem eu estava falando na hora do intervalo, que às vezes a pessoa, além de ter o prolapso da bexiga, pode ter queda de intestino, de útero. É muito sério esse problema. E é assim, fortalecendo o assoalho pélvico, que são esses exercícios de contração de períneo. Quando a gente fala isso, é como se fosse prender um xixi. Prender o xixi, exatamente. É esse exercício, né? É o exercício de prender o xixi, né? Tem pessoas que não conseguem, que sentem mal-estar, mas assim, tudo porque não consegue manter a respiração corretamente enquanto está contraindo, né? E não sabe fazer corretamente. Mas assim, é esse exercício de contração de períneo. Prender o xixi, manter essa contração, né? A gente tem uma sequência, né? 10 segundos, depois 30 segundos, depois repetitivo, né? E assim, ele previne o prolapso da bexiga, a incontinência urinária. Ele é bom para muitas outras coisas, né? Assim, para a estética mesmo da parte genital feminina, né? Para várias coisas ele é bom, esse exercício de contração do períneo. E a pessoa que faz, vamos dizer que ela já está com prolapso, que ela vai para a cirurgia e tem que fazer a cirurgia. Ela tem que voltar já orientada, é o interessante, ela voltar orientada para estar fazendo os exercícios depois da cirurgia. Porque o que acontece? O médico, o ginecologista vai prender, né, os músculos, vai pôr no lugar, mas você tem que aprender a manter eles firmes, manter eles contraídos e fortalecidos. Para que isso não aconteça novamente. Para que não aconteça novamente, exatamente. Você falou de cirurgia, neste caso, dos órgãos, da bexiga, intestino, os ovários, o útero, né? Mas e quando a cirurgia é na coluna? É possível uma pessoa já com indicação cirúrgica, através de um trabalho de estabilização segmentar, conseguir se livrar desse pesadelo? Porque a vida não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Tanto que assim, a cirurgia, no meu modo de pensar e no nosso entendimento quanto fisioterapeuta, que trabalha especificamente com esses problemas de postura, assim, eu acho que a cirurgia devia ser a última etapa, depois que já se tentou de tudo, porque nenhum ortopedista, por mais sério que ele seja, a gente tem ótimos aqui em Piracicaba, e eles não dão 100% de que você vai retornar à sua vida normal. E quem faz
a cirurgia de coluna já percebe isso, que a vida não é mais igual, né? Tem muita dormência de perna, né? Que é a parentesia, não consegue mais fazer muitos movimentos, porque a cirurgia o que é? Ele vai pegar aquelas vértebras que estão dando problema e vai pôr uma prótese, que o que é? Ela vai unir. Se for 3 vértebras que está com problema, ele vai unir aquelas 3 e perde aquele movimento. Isso é a cirurgia. Entendeu? Isso é a cirurgia. Então, você vai perder aquele movimento é um tipo de cirurgia. Limitação, né? Limitação, exatamente. Depois de uma cirurgia sem exatamente. Com os exercícios de estabilização segmentar bem feitos, bem orientados, com a comprometimento do paciente, a gente consegue tirar paciente da clínica, da fila de cirurgia. Consegue. Bem orientado, bem feito, ele comprometido com o tratamento, a gente consegue. Tem alguns casos que já o núcleo pulposo, que a gente fala que é o disco intervertebral, já herniou, já saiu do local, daí não tem o que fazer mesmo. Precisa do procedimento cirúrgico para trazer no local. Mas se for só assim, se for começo de uma hérnia, a gente consegue tirar da cirurgia. Tem pacientes, quando a gente fazia estágio, tem pacientes que conseguem melhorar muito o dia a dia, a vida, assim, com os exercícios de estabilização, e dá para prolongar aquilo, para deixar para mais para frente a cirurgia, sair assim, não precisa já, entendeu? Mas se a pessoa, por exemplo, apresenta alguma queixa e de repente ela vê um diagnóstico cirúrgico, tem que fazer uma cirurgia e ela resolve aí investir na estabilização segmentar, consegue uma melhora. Se ela conseguir trazer essa prática para o dia a dia, para as atividades dela do dia a dia, ela pode ficar livre de vez? Pode ficar. E assim, não precisar, não fazer mesmo. Pode, ela pode não precisar da cirurgia. É que tudo depende, assim, do nível que está a lesão na vértebra, exatamente, na coluna. E a disciplina dela, exatamente. O que acontece muito é que as pessoas, às vezes, não é banaliza, mas assim, prefere a cirurgia. Porque assim, depende menos do esforço próprio. Né? Isso a gente até estava comentando aqui. Acaba sendo até uma preocupação. As pessoas veem, por exemplo, cirurgia bariátrica, cirurgia de coluna, como uma solução imediata para um problema. E não é assim. Não é. Então, assim, como eu falei, eu acho que a cirurgia devia ser assim, o último recurso. Quando a pessoa já tentou de tudo, então agora vamos operar. Mas tem muito caso que o paciente não precisa de cirurgia fazendo exercício de estabilização segmentar. É muito complicado, é difícil. Bom, eu gostaria, Cláudia, que você desse alguma orientação, especialmente para as mães, para os pais, para conseguir avaliar se seu filho já está em casa com alguma postura ou apresenta alguma coisa em casa, desvio que possa identificar um problema futuro, se é que já não está ali existente. Está instalado. Mas eu não sei, alguma coisa que ele pode avaliar visualmente. Assim. Olha, visualmente, a hora que a mãe vai dar banho na criança, que a mãe percebe, já tem algumas coisas que é bem nítido, né? Um ombrinho, sempre você coloca o filho de costas e um ombro tem que estar alinhado com o outro, né? Assim, tem que estar na mesma altura. Se tiver diferente, já pode pensar em levar ele num ortopedista, alguma coisa. O pé plano, que pode ser um problema de coluna, como eu falei, não só do pé, né? O pé plano também, a mãe que percebe que a criancinha tem, então a palmilha já vai ajudar. E tentar, assim, no dia a dia, manter ele o mais correto na postura possível. Começar a orientar, já desde pequenininho, senta direitinho, né? Sentar direitinho. O que é sentar direitinho? Exatamente. Né? O que é sentar direitinho? Exatamente. A grande dificuldade é essa, né? A mãe fala, mas como que é? Às vezes nem a mãe não sabe. Então o que é? É sentar em cima dos ossinhos, dos isquios, né? Que a gente fala, mas são os ossinhos do bumbum. Né? Gente mais gordinho tem dificuldade de identificar. Mas o que é? É aquele ossinho, quando você vai andar de bicicleta, você sente ele no bumbum. Tá? Então você tem que sentar em cima dele, manter o abdômen contraído, num primeiro momento, só para você identificar o que é sentar direitinho. Então é assim, senta e posiciona, pés no chão, posiciona, senta em cima dos isquios tibiais e contrai o abdômen. E aí você encosta. Né? Não é o contrário, você chega... Chega esse já. Exatamente. E aí quando então, vai estar sentado em cima do final da coluna. Aí eu falo que às vezes quer que o bumbum venha parar aqui na nuca, né? Porque aquilo desliza, né? Aí assim, é exatamente isso. Você senta, se posiciona e depois que você contraiu o abdômen, você encosta no seu recurso, na cadeira. Isso é sentar certinho, tá? É muito difícil porque no sofá, que já falei, os sofás não são feitos para se sentar corretamente.
Passe o menos tempo possível no sofá, se você puder, né? A gente sempre brinca, né? Que se você pode sentar, não deite, né? No sofá. Se você pode sentar, não deite. Se você puder sair do sofá e para a cadeira, melhor ainda. Mas é difícil o brasileiro assistir televisão sentado numa cadeira. Vamos combinar, né? É difícil. Não é? Então, assim, tem coisa que não ficar à vontade exatamente. Mesmo, né? Então, mas assim, você falou de sentar. Também fica muito tempo sentado, exerce uma pressão muito grande também na coluna. Muito né? grande na coluna. Assim, a coluna ela sofre com todas as oscilações que você tem durante o dia. É uma parte muito sensível, né? E quando você fica muito tempo sentado, os discos intervertebrais eles vão se achatando, né? Eles vão se comprimindo. Já tem essa compressão do que já foi feito estudos de quando você acorda de manhã, se você fizer sua estatura, se você ver quando você mede de altura e no final do dia dá diferença até de 2 centímetros. Nossa, por causa dessa compressão. Por causa que já acontece normalmente porque a gravidade manda tudo para baixo, não adianta, né? Então assim, o que eu falo sempre? Para levantar e fazer um alongamento da coluna. É fácil, só levanta os braços, estica como de se pé, melhor. De pé, ponta dos pés. Mantém 10 segundos e relaxa. Você já está colocando no eixo a sua coluna. Isso já vai trazer uma sensação já vai melhor. Um alívio, assim, é que eu falo, é imediato, né? Um alívio imediato. É simples, né? Dá aquela espreguiçada, todo mundo fala, não é? E é tão bom, né? É tão bom, né? E você já vai estar colocando as coisas em ordem, né? Colocando as vértebras em ordem. Bom, você diria então que a saúde da coluna é saúde global, vamos dizer assim. Exatamente. Tanto que a gente fala de estabilização segmentar, a gente trabalha músculos abdominais, depois a gente vai dificultando, digamos assim, dificultando o trabalho, porque a gente vai colocando exercícios para braço, para perna, junto com a pessoa manter a contração. O grande segredo é o quê? Ela manter a contração do abdômen e fazer os outros exercícios contraindo o abdômen. E durante o dia as atividades tem também... Durante o dia as atividades, assim, tudo que você for fazer, é como eu tinha falado, né? Você contrai seu abdômen a hora que você acorda e só libera ele à noite. Bom, então você que está em casa já sabe, tem que treinar e fazer com que isso dê muito certo e também orientar seus filhos, não só os filhos dos colegas, da família, enfim, para que todo mundo... Tem que ficar lembrando, né? Olha essa coisa, né? O tempo inteiro. Para virar hábito. É hábito. Hábito de saúde, que isso é muito importante para evitar uma série de outros problemas que trazem tanto desconforto para a nossa vida também, né? Consciência corporal, a gente precisa criar essa consciência corporal, né? A gente aprender a ver os sinais do corpo, identificar o que está fazendo mal, o que está fazendo bem e tirar da nossa vida o que faz mal. Né? E pensar em prevenção, né? Como você bem colocou no início da entrevista, e a gente, infelizmente, brasileiro e o sistema não tem o hábito da prevenção, acaba medicamentoso, né? Exatamente. Né? A pessoa só procura o médico quando está com dor. Né? Então, assim, o que ele vai tratar? Ele vai tratar a dor, né? Porque já está no processo inflamatório, não tem o que fazer. Então, assim, ele vai tratar a dor do paciente com medicação, com injeção, seja o que for, e às vezes não orienta a fazer o tratamento depois, né, para não voltar a ter. Então, o que acontece? Toma aquela injeção 1 por semana, sarou o processo inflamatório, ele vai voltar só depois quando ele tiver dor de novo, que inflamar de novo, ele não vai... Mais uma vez vem aí a força do ditado popular, né? Que é prevenir é melhor sem que remediar. Remediar exatamente isso, tomar prevenção em saúde é bom, inclusive para o bolso também, para a saúde financeira. Cláudia, muito obrigada. Um ótimo final de semana para você. Amanhã já é sexta-feira. É verdade. Se a gente não se encontrar mais uma vez, muito Feliz Natal, um bom 2014. Obrigada, querida. Obrigada, agradeço. Até a próxima. Até. Bom, e ontem nós participamos do Prêmio Vitai Labor, que foi promovido pela TV Opinião, idealizado pelo nosso diretor Samuel Santos e realizado em parceria com a Rede Opinião e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Eu tive aqui o privilégio também de receber o prêmio como destaque de imprensa, jornalista e apresentadora. A gente está vendo algumas imagens do momento do prêmio que aconteceu no SESC Senat, com a presença de autoridades da nossa cidade, enfim, uma série de profissionais que fazem toda a diferença no nosso município. Aí o momento da premiação, nós temos o vereador Paiva, que também é presidente do Sindicato dos Bancários, Samuel fazendo a entrega também, para o senhor João Manuel, que também é presidente, vereador e presidente da Câmara de Vereadores,
Ali eu no meu momento também, né, recebendo o prêmio, uma homenagem que eu fico muito feliz em receber, especialmente da TV Opinião, que me dá a oportunidade de realizar esse trabalho todos os dias, e também do nosso amigo Milton Costa, que tem feito um trabalho de tanta excelência com os trabalhadores da construção civil. Então, um prêmio merecido, muita gente que faz a diferença na cidade de Piracicaba foi contemplada com esse prêmio. Muito obrigada mesmo. E hoje eu trouxe aqui o meu prêmio também para mostrar para vocês, enquanto o Milton ali e o Samuel fazem entrega para outros representantes. E meu prêmio está aqui, olha só. Não é lindo? Esse prêmio que me faz me sentir honrada em ser jornalista, em continuar fazendo a diferença, me preocupando com a população, enfim, levar a notícia de uma maneira interessante, trazendo as pessoas aqui, trazendo informação para você que está em casa. Eu fiquei muito feliz com o prêmio, agradeço imensamente ao Milton e à TV Opinião por essa oportunidade. Muito obrigada. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Nós nos encontramos amanhã ao vivo mais uma. E na próxima semana você vai conferir a cobertura completa deste evento da entrega do Prêmio Vitar Labor 2013. E nós nos encontramos amanhã, como eu disse. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.